Colegas, esse segundo painel trata dos reflexos da emenda 41 nas aposentadorias e pensões. E, como palestrante, convidamos a doutora Zélia Perdonar, Procuradora da República no Estado de São Paulo. A doutora Zélia Luísa Perdonar é professora de Direito Previdenciário da Universidade Mackenzie, de graduação e pós-graduação, e mestre em Direito Previdenciário e doutora em Direito Constitucional na PUC de São Paulo. Procuradora da República, ela é ex-fiscal de contribuições previdenciárias e também ex-procuradora da Previdência Social. Antes de tudo, a doutora Zélia é uma defensora incansável da Seguridade Social e da Previdência Social Pública. Este tema, então, reflexo da emenda 41 nas aposentadorias e pensões, está em excelentes mãos para poder explicar para vocês tudo como se procedeu, os malefícios que nós verificamos nessa emenda 41. Então, com a palavra, a doutora Zélia. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite e faço em nome da presidente, da conselheira Assunta, da presidente Assunta e da conselheira Maria do Carmo. Eu fico feliz em saber que essa associação de reconhecimento, não só nacional, tem feito um trabalho brilhante em relação ao custeio da Seguridade Social, atualmente esteja sendo presidido por uma mulher. Nós recentemente vimos a visita do presidente Lula à Arábia Saudita e certamente apenas um país como o nosso, um país democrático, garante que as mulheres ocupem postos de poder. E por isso eu quero parabenizar todo associado que garantiu esse exercício do poder por parte das mulheres. Nós hoje somos parceiras dos homens, é assim que tem que ser visto. E no dia que fiquei sabendo que a Assunta estava presidindo a Anfip, imediatamente liguei para ela, porque acho que é uma conquista da sociedade brasileira e não uma conquista das mulheres. Quando nós temos tanto o homem quanto a mulher com autonomia no exercício das atribuições, nós temos uma sociedade mais justa, e é dentro das nossas casas que nós temos dentro das nossas casas institucionais, aqui me referindo, que nós temos que dar efetividade a esses princípios tão caros a uma sociedade como a nossa. Então, gostaria de parabenizar por isso. Gostaria também de, antes de entrar no tema, fazer algumas considerações em relação ao que o ministro Toffoli falou, mas antes eu gostaria também de cumprimentar o Eliseu, que está aqui ao meu lado, e dizer que se hoje eu conheço um pouco de Previdência, isso teve início em 1993, quando assumi o cargo de fiscal de contribuições previdenciárias. Tenho certeza absoluta que abriu um novo caminho. Eu lembro que, quando assumi o cargo de Procuradora da República em São Paulo, há 12 anos e meio, eu fui lá com o firme propósito de fazer mestrado em Direito Tributário, e, chegando lá, eu percebi que não. Percebi que a Previdência Social precisava de estudos aprofundados e que nós teríamos um caminho longo nesse sentido, porque todos nós queremos uma segurança no amanhã. E segurança no amanhã nós só conseguiremos por meio da Previdência Social. E certamente nenhum de nós aqui quer segurança só para si próprio, quer segurança para todos os colegas, quer segurança para todos os trabalhadores. E se nós pensamos assim, comungamos dessa ideia, nós temos certeza absoluta que para isso também precisamos de recursos. E por isso a importância de se falar numa carreira de tributação. Enquanto o ministro falava, eu pensei 3 coisas que entendi que são essenciais. A primeira delas é de que a garantia, a sustentação dos direitos fundamentais, quer de primeira como de segunda geração, nós costumamos falar do que os direitos de segunda geração, os direitos sociais, é que custam dinheiro. Mas não é verdade, é um mito.
porque os direitos de primeira geração também custam dinheiro. E esses recursos, eles provêm do quê? Da sociedade por meio da tributação. Então, a garantia da implementação de direitos fundamentais é por meio da tributação. E essa tributação é efetiva por meio de uma fiscalização que seja reconhecida, que tenha garantias de um bom trabalho. Então, por isso que é importante as palavras do ministro em relação a isso. Ele também falava da igualdade. E falando em igualdade, eu vejo aqui o Miguel, que é um fiscal incansável na fiscalização das filantrópicas, das entidades beneficentes, e nós vamos ter igualdade quando a participação dos membros da sociedade no financiamento se dê de forma solidária e igualitária. E quando nós temos uma fiscalização, e aqui eu cito o exemplo do Miguel, que quer que efetivamente apenas as entidades beneficentes usufruam da imunidade, nós temos a garantia da igualdade. Por quê? Porque a imunidade ela é concedida já que as entidades fazem as vezes do Estado. E aquela entidade que não faz as vezes do Estado, ela não pode fazer jus à imunidade, porque, do contrário, nós teríamos a violação da isonomia. É com o trabalho dos senhores que nós vamos ter aquilo que se diz que toda a sociedade vai financiar. Na medida em que o sonegador é identificado, é autuado, nós vamos ter a partilha da tributação por um grupo maior. E tendo a partilha por um grupo maior, nós vamos ter o quê? Mais recursos, e mais recursos significa mais direitos, principalmente, especialmente os direitos sociais. O direito à previdência, o direito à assistência, o direito à saúde, que vai ser objeto do próximo painel, o direito à educação e todos os arrolados no artigo 6º da Constituição. E, finalmente, o terceiro ponto que eu gostaria de tocar é da autonomia. Eu achei interessante porque, às vezes, e eu não comungo em relação ao que ele falou do chefe, eu acho que autonomia também significa isso. É você pedir arquivamento num determinado momento. É como se um fiscal chega numa empresa que está sendo, assim, eu diria, há uma deturpação da imprensa, que a empresa isso, que a empresa aquilo, o fiscal constata que não é verdadeiro aquilo e vai ter que levantar o débito só para dar uma satisfação para a sociedade. Não, a autonomia dele, a garantia, faz com que a pessoa vá verificar se é o caso ou não de atuação. Então, quando se fala em autonomia, eu concordo com ele que é muito mais importante o estabelecimento dos direitos, dos deveres, a impossibilidade de transferência, como ele comentava, porque autonomia, eu não sei, a não ser que a gente trabalhe o conceito de autonomia, porque autonomia, diante da atividade vinculada da fiscalização, eu fico preocupada de que forma seria essa autonomia. E eu até me disponho a participar dos debates da Anfip sobre essa questão. Eu quero dizer que eu já fui analista da Receita, que à época era TTN, eu já fui fiscal de contribuições previdenciárias, eu passei no concurso para auditor fiscal da Receita Federal, não assumi, fiz o treinamento, não assumi. Então, salvo a carreira de fiscal do trabalho, todas as outras eu tive uma participação. E já fui professora também de direito tributário, vejo o tributo como um dever fundamental, porque nós só falamos em direito, as pessoas pensam nos direitos. Eu vejo os tributos como dever fundamental. Eu costumava dizer para os meus alunos do Mackenzie que eles tinham a sorte de me ter como professora, porque todos os demais professores eram advogados tributaristas. E eu ia ensinar para eles uma outra visão do direito tributário, a visão de que todos nós devemos participar do custeio dos direitos, do custeio do Estado brasileiro.